o monstro sombra, brandindo sua arma. Venceu vários monstros. E Ueda, que estava ao lado dele, avançou um pouco, aproximando-se de Ana, cobrindo a parte inferior do rosto com a mão. Ana notou, com repulsa, havia um cheiro desagradável aqui. E lembrando que havia muitos monstros, aqui era quase impossível destruir todos eles. Encolhendo a cabeça, Udida alertou que era muito perigoso aqui. E exclamou que eles também deveriam ir. Mas Ana recusou a oferta, porque Tizam ainda não havia chegado. Ud ficou em silêncio por um tempo, continuando a manter a cabeça baixa. E então ele percebeu que haviam estado esperando a noite inteira para o protagonista, certo de que ele não viria. Ana congelou. E então concentrou uma aura mágica ao lado da palma. E acendendo uma fogueira ao lado, para destruir os monstros chegantes. Ela declarou que Qin Shan, ele não quebrou a promessa. Ela mandou que o Woodward se acalmasse, já declarando que esperaria pelo protagonista. Devolver, custe o que custar. Vários monstros saltaram, tentando atacá-la pelas costas. E, ao notar isso, o Ki avisou Ana que ela estava sendo atacada pelas costas. Ela franziu o senho, virou e xingou. Mas ela não teve tempo de fazer nada. E Ruth tentou mandar o monstro sombra em direção a ela. Mas antes que pudesse fazer algo, vários ataques mágicos destruíram os monstros. Ana estremeceu de espanto, ao perceber que era a mesma pessoa. Ela se virou, notando uma silhueta no pó, visível à distância. E quando a poeira se dissipou, Ana viu Qin Shan. Ela gritou seu nome, aproximando-se. O protagonista explicou que algo aconteceu e pediu desculpas por ter chegado atrasado. Ele usou uma habilidade para guardar o arco. E Oda sugeriu que atravessassem os monstros, sendo que Jin Shan já estava aqui. Ana, de repente, fecha os olhos. Toquei a cabeça dela com a palma. Ela notou que havia lutado a noite toda, dizendo que estava cansada e não queria mais lutar. Ela perguntou se Shan poderia lidar com esses monstros sozinho. Enquanto isso, os monstros corriam em direção a eles. E Xing Shan usou o passo de milhas, enquanto as correntes de energia mágica giravam em torno dele. Ele chamou a espada esferindo golpes poderosos. E logo os monstros foram destruídos. E só então o protagonista disse que faria com prazer. Ana ficou subitamente envergonhada, prestando atenção ao aterrorizante velocidade com que Shi-Chen fez isso, e notou que não conseguia sequer ver o movimento dele. De repente, ele esbravejou Asana, se afastando dele. Ela se voltou para ele, olhando-o seriamente. Ela colocou a mão no queixo, perguntando por quê. A ela, pareceu que ele ficava mais forte a cada vez. Ele foi embora, sem avisar.
Chechen sorriu maliciosamente, explicando que só queria sobreviver neste inferno. E de repente, lembrou-se de algo. E disse ter uma solicitação importante para Ana. Ela perguntou qual era o pedido. Neste momento, no palácio, o rei do Império de Orlando perguntou. Ainda não havia notícias da princesa. O servo ajoelhado no chão tremia de medo, enquanto o rei o insultava. Perguntou o que ele não estava fazendo. O homem suado disse que a princesa disse que voltaria imediatamente. Mas as tropas fronteiriças não viram o navio dela. O rei, queixando-se, os chamou todos de idiotas inúteis. E estava prestes a dizer quem mandou matar. Mas de repente ficou em silêncio, como uma mulher ao lado dele. Ele atraiu sua atenção e pediu que ele se acalmasse. O rei tremeu. Entretanto, o rei, apoiando-se na parte de trás do trono, colocou a mão na testa, mandando o servo embora. Ele não queria ver seu rosto inútil, chamando-se de servo inútil. O homem prometeu ir embora imediatamente. E o rei, fechando os olhos, peça à garota que venha aqui. Ela ficou em silêncio por um tempo. E o rei, de repente, começou a chorar. Estendeu as mãos para ela e repetiu o pedido. Sussurrando, ela se aproximou dele e colocando a mão na cintura dela, deitando a cabeça no ombro dela. E a mulher pediu que ele não se preocupasse, notando que, embora muitos ainda se recusassem a se arrepender, eles enfrentariam a destruição. O rei percebeu que essa mulher sabia. Ele não queria isso. E acariciando sua cabeça, a garota disse para ele aguentar. A hora estava quase chegando. O rei tremeu e então, gritando que não aguentava mais, anunciou que iria embora. De repente, seus olhos rolaram para trás. A boca dele abriu e uma mão saiu do ventre. E logo a criatura retirou sua concha. Chamou a atenção da mãe e confessou. Ele não queria ficar. Ele estava solitário e saindo totalmente da concha. Ele ficou em frente à mulher. E ela, estendendo os braços, mandou que ele se aproximasse, prometendo que o abraçaria. A mulher abraçou seu amado filho. Ela pediu que ele lhe desse mais tempo, notando que poderia terminar isso assim que este país estivesse em suas mãos. Tremendo de choro, a criatura perguntou: por que sua mãe não o entendia? Ele disse que queria Ana e queria usá-la como matéria-prima para evoluir e absorver seus poderes. Avançando com a palma da mão, a criança tocou a máscara na mulher e a jogou para longe. E ela disse que Ana seria dele. E observou que ninguém poderia tirá-la dele. Ela também advertiu que, enquanto o ouvisse, ele poderia contar com ela. Ele poderia considerar que ela já estava em suas mãos. E, finalmente, a criatura
Abaixando a cabeça, ele concordou, prometendo ouvir sua mãe. Porque ele queria Ana. De repente disseram que a princesa Ana enviou uma mensagem, pedindo para falar com ele pessoalmente. E, retomando a concha, a criatura assumiu a forma de um rei, gritando Mana, e prometeu contatá-la imediatamente. Uma tela surgiu no ar diante dele. E o rei e a mulher, inicialmente surpreendidos, depois franzindo o rosto com fúria. O rei perguntou quem era. Chamou o rei. Recebeu o rei do Império pediu Orlanque permissão com um para se sorriso. apresentar. Então, ele disse o nome e anunciou ser o Supremo, líder da Federação da Liberdade. O rei perguntou o que ele queria. Ele também se perguntou por que Chechão estava com sua E Ana franziu o rosto com desagrado ao vê-lo. E o protagonista perguntou se era o rei. Quem a pediu para encontrar talentos na liberdade? Federação. Ele disse que era essa pessoa. E o rei perguntou se era realmente ele. O rei confirmou isso. Ao afirmar ser o principal cientista de dispositivos de combate e olhando para os homens ao lado, o rei perguntou. O protagonista era realmente o melhor cientista. A federação, diante dos homens, havia painéis no ar que exibiam imagem de Xing Shan e logo um deles disse que o protagonista era um especialista em novas gerações. Dispositivos de combate. No último vídeo, da nova demonstração de arma de combate, que o rei havia inspecionado o dispositivo de combate chamado Serafim. Criado por Chechou, o homem franziu a testa e o rei inclinou-se um pouco, indagando o que o protagonista queria. Ele suspeitou que ele queria a proteção do império. E ele disse isso agora mesmo. Ele estava cercado por uma multidão de mortos-vivos por um vírus, admitindo que queria contratar Ana e Uda para levá-lo a salvo. O rei ordenou que ele nem pensasse nisso, porque ele tinha certeza que eles deviam voltar ao império imediatamente. Entretanto, a mulher pousou a mão no ombro dele e perguntou a Xinshan o que ele poderia oferecer ao império para sua sobrevivência. Ele estendeu a palma da mão para frente. Ele respondeu que poderia oferecer 5 das últimas tecnologias de combate, notando que todos continham todos os avanços científicos mais importantes. Ele ergueu um dedo. Ele decidiu. Ele iria mostrar-lhes uma dessas tecnologias. Símbolos apareceram no painel. Diante de um dos homens. E ele franziu, percebendo que essa arma tecnologia era uma geração à frente de um nível superior ao deles. E eles ainda só estavam trabalhando nisso. Enquanto a Federação já havia desenvolvido totalmente sua produção. Entretanto, Xixana avisou que isso era apenas metade dos dados. Ele estava sendo cauteloso. E ela mal acreditava que Ana realmente conseguiu pegar um peixe grande. Ela sugeriu
que essa princesa teimosa poderia ser E o líder masculino falou sério. Que ele tinha mais de 10 cópias nas mãos. E se o império quisesse pegá-los todos? Devem pagar um preço correspondente. A mulher então perguntou se ela era Sean, como cientista da federação. Vai entregar sua terra natal. Ele disse que se soubessem o que ele passou, eles entenderiam, e como a flecha estava mudando, ele precisava refletir mais sobre seus interesses. A mulher olhou para um dos homens e perguntou. King Shan estava dizendo, a verdade. O homem pegou uma moeda, a lançou no ar. E depois de pegar na palma da mão, ele franziu o senho e, ao abrir as mãos, a moeda riu, declarando que o protagonista masculino O homem gritou estava que King dizendo Shan a verdade. não mentia. E o rei ficou feliz com isso. E a mulher assentiu, finalmente. O rei permitiu que Ana protegesse o chifre. Shan esperou até que fosse seguro. Mas ele pediu para olhar para ela agora. O protagonista pediu que ela viesse. E quando Ana apareceu, ela se voltou para o pai, indicando que ela estava ouvindo. Alegreando-se muito, o rei sorriu e pediu que ela voltasse ao império depois de cumprir sua missão. Acompanhando Sheshan, e perguntou se ela compreendeu. Ela prometeu que faria e o painel desapareceu. E o rei perguntou, sério, por que a mulher aceitou a proposta do aquecedor? Ela explicou que traria grandes benefícios, sendo que Ana voltaria de qualquer forma. Voltando-se aos homens. Ela pediu que alertassem a corte sagrada, assegurar que o discípulo Hil envie alguns homens para a Federação da Liberdade, levar de volta Sheshan e Ana. Um dos homens respondeu que entendeu, e o rei riu. Lembrou-se de discípulo Hil. Era o mais forte de todos, e ele tinha certeza de que só ele poderia capturá-la. Alguém tão desobediente quanto Ana. A mulher, abraçando-o, perguntou se ele estava satisfeito agora. Ele confirmou estar totalmente satisfeito. E risos. De volta à cidade, admitiu que queria Ana ver criava Ana fogo em breve. Ao seu redor. Perguntou se Xing Shan a fez esperar por ele. Simplesmente porque queria falar com o pai dela. Ela não entendia por que precisava de sua proteção. Quando ela se fortaleceu e perguntou-lhe sobre isso, e ele, evitando um monstro que tentava atacá-lo, pensou que, em outra vida, Ana foi capturada pelo templo sagrado e sofreu pelo resto da vida. Com um gesto de mão, ele destruiu o monstro que o atacou e pensou que ele não permitiria que isso acontecesse novamente. Pode aparecendo instantaneamente ao lado de Ana. Sheshan disse que precisava da sua proteção e usou outra habilidade, causando uma grande quantidade de energia mágica surgir no ar. E o protagonista aproximando-se ainda mais de Ana, lembrou que o rei havia dado o consentimento. Ela ficou envergonhada.
e então se afastou dele, franzindo admitindo que não o compreendia. De repente, o Dan percebeu algo ao lado e apontou naquela direção, pedindo-lhes para olharem. Havia muitos metros à frente. E notando as manchas de sangue subindo acima dos monstros à frente, eles adivinharam o que era. Olhando de perto, eles viram a silhueta ao de uma redor de criatura cadáveres, que gritava incessantemente. Ela queria matar. Esta criatura revelou-se ser um ghoul. Quem observou que o prazeroso sentimento de matar é incomparável para mim, e sorriu. O ghoul sacudiu as garras várias vezes, destruindo os monstros mais próximos, e exclamou que matar era tão delicioso, que nada poderia comparar a este sentimento. Observando as ações do monstro, Ana franziu a testa e perguntou se era um ghoul. Chan confirmou que era mesmo. E observou que demorou pouco tempo para este monstro acordar. Então ele suspeitou que essa escola fosse uma profissional, antes de ser infectado. Ele explicou que quando os Prus se transformam em ghouls, seus poderes desaparecem, mas novos surgem. Em vez disso, surgem poderes ainda mais poderosos. Ele imaginou o corpo da garota, a qual se deformou ao se tornar monstro e franziu o rosto. O rápido aumento de seus poderes foi que como muitos um Prus milagre. Teriam tentado isso. Se não fosse o louco desejo de matar constantemente. Enquanto contava isso, o ghoul, depois de lidar com os monstros próximos a este, desviou o olhar, repetindo que este queria matar. O monstro deu um chute e correu em direção a eles. E o protagonista disse: se isso despertou em tão pouco tempo, então pode-se afirmar que este é um monstro excepcional. A baba deslizou pelo queixo do monstro, da antecipação de matar. E ele sorriu. E Chen Shan anotou seriamente que não demoraria muito para que este monstro se tornou terrivelmente poderoso. Ghoul de alto nível. Ana o observou surpresa. Nesse instante, o ghoul se aproximou. Saltou, sacudindo as garras para atacar. Ao perceber, Chun-Shan ativou uma aura mágica. No próximo momento, graças às suas ações, as pernas do monstro foram cortadas. Ele franziu o rosto, exibindo seus dentes, e Chen Shan, pendurado no ar acima dele, exclamou que precisavam acabar com este monstro aqui. E agora... O corpo do ghoul deformou-se ainda mais. Dentes cresceram, arrastando-se, e repetiu o intento de matar. No entanto, não temendo a aparência ameaçadora, o protagonista chutou o monstro na cara. Depois disso, antes mesmo de o ghoul cair, ele tirou o arco e puxou a corda. Alvejando, atirou e acertou a cabeça do monstro. A flecha explodiu. E logo o corpo morto do ghoul caiu ao chão. O protagonista pousou perto. Ana perguntou se havia mais monstros aqui.
exatamente como essa escola. Chen Shan confirmou que era mesmo assim, mas prometeu encontrar uma solução. Este problema. Eles ficaram em silêncio por um tempo. De repente, ouviram um barulho e ergueram a cabeça. Notaram um ônibus voando mais perto, que pousou perto. O homem que desceu do ônibus atraiu a atenção de Xinshan e pediu-lhe para segui-lo até o abrigo. De acordo com a ordem mais alta, o protagonista olhou para Ana, sugerindo que ela fosse ver como estavam as coisas. Ela fechou os olhos e concordou, notando que ela também queria verificar algo. Algum tempo depois, já estavam no quartel-general dos 3 exércitos, onde um painel especial exibia um mapa. Algumas seções estavam coloridas de diferentes cores. Ana, prestando atenção aos pontos escuros visíveis no mapa. O homem, ao lado dela, cruzou os braços sobre o peito. Sério, explicando que se tratava de gigantescas criaturas marinhas. Ele disse que media 15 metros de altura. A intenção dos monstros era desconhecida. E essa força também era desconhecida. Presumivelmente, esses monstros deveriam chegar à Federação da Liberdade em 12 horas. E ainda mais, 8 outros gigantes. Criaturas marítimas iam para outros países. Oda amaldiçoou e perguntou o que há de errado com o mundo. Ana olhou para Xinshan e perguntou: como estão as coisas com eles? Ele disse que o presidente se reuniu com o Senado e eles estavam se estrangulando. Ana fechou os olhos e tocou a testa com os dedos, notando que não havia sentido em discutir sobre algo assim. Nesse momento, o protagonista estava certo de que não havia nada a ser feito. O assunto em discussão, desta vez, era sério e tratava-se de permitir que civis usem dispositivos de combate. Tudo. E disse que se todos pudessem usá-lo, a nobreza não poderiam se dar ao luxo e sua autoridade sem vergonha. Ela franziu o senho séria e o protagonista desviou o assunto. Aconselha a descansar por enquanto. Ele precisava entrar em contato com alguém. Ele começou a ir embora. E chamando a atenção de Ana para si, o que o Dr. Rude fez? Lembra que eles concluíram a missão de escolta deles. E perguntou se deviam ir embora. Ela disse, séria, que o pai dela, uma vez, ela havia sido advertida de não se aproximar dos padres. E ela também disse que ele nunca a olhara assim antes. Ela estendeu a palma da mão, causando a formação de um painel à sua frente. E o de Dash estremeceu de surpresa ao perceber suas ações. O rei, a imagem de quem apareceu na tela, perguntou o que houve. Ana sorriu e perguntou se ele se lembrava. Lembrou do que lhe deu no último aniversário dele. Ela também perguntou qual era a cor. O rei a olhou confuso. Frunciu o senho, depois se afastou pensativo.
e finalmente disse que eram luvas vermelhas. Ana fechou os olhos, ainda sorrindo, e colocou a mão no queixo, ciente de que ele não esqueceria. Entretanto, ao final da sessão de comunicação, o painel desapareceu. A expressão de Ana mudou muito, e ela pareceu mais séria. Oda, após um breve silêncio, atraiu sua atenção para si e perguntou se o rei respondeu corretamente. Ela disse que o pai havia prometido. Se ela perguntasse isso a ele, se tudo estivesse bem, ele não responderia. E se ele tivesse respondido, significava que ele havia partido. Abaixando a cabeça, ela não conseguiu conter as lágrimas. As lágrimas rolaram por suas bochechas. E disse que seu pai já estava morto. Xinshan, nessa hora, estava ao lado da deusa da justiça em outra sala. Ele perguntou por que ela ainda hesitava. Ele observou que o presidente já havia decidido. Citou tudo. E perguntou se não era o caso. Ela explicou que o presidente só poderia aprovar a implementação do projeto de lei quando 2/3 da humanidade, de acordo com isso, caso contrário, acesso a dispositivos de combate não poderia ser aberto ao público. Ao ouvir essa explicação, Ishan perguntou: qual era a taxa de aceitação Ela atual do anunciou que a projeto taxa de de aceitação era de 7,146 e ela 43% refletiu sobre isso. Lembrando que, pelo que ele recordava, na vida passada, a Constituição da Federação sofreu uma grande mudança. Depois de 5 anos, e uma dessas mudanças foi eliminar a brecha. Isso permitia que civis usassem armas de combate. Entretanto, nesta vida, a Constituição ainda não havia sido alterada, e ao perceber isso, o protagonista pediu à deusa da justiça que lhe dissesse: Lei da Federação, número 11, números 21 e 37. A deusa da justiça pausou por um instante, processando a informação. Então, anunciou a Lei número 11, que afirmava que a Federação não poderia recusar-se a independente de sua raça, cor da pele ou passado como escravos. A Lei número 21 estabelecia que nenhum país devem ou fazer leis que privem ou excluam os privilégios dos cidadãos. Nenhum país deve privar cidadãos da vida, liberdade, propriedade ou negar igual proteção. Proteção a todos sob sua jurisdição. A Lei número 37 estabeleceu que a deusa da justiça tinha o dever de proteger os direitos dos cidadãos. E de acordo com a lei, além disso, ela não negou a democracia representativa, mas complementou e ajustou. E ela precisava coletar e analisar informações, de acordo com a situação. E ela precisava avaliar o progresso. A civilização humana, usando lógica científica, pode fazer recomendações adequadas. Xinshan admitiu que, diante da importância e urgência do problema, era absolutamente
Necessário implementar leis federais. Número 11, número 21. E número 37, na atual situação. E perguntou à deusa o que ela achava disso. Ela congelou, colocando a palma da mão no peito, mas não e ligeiramente inclinada. E o protagonista perguntou se ela não quando ela não conseguiu salvar as vidas dessas pessoas. A deusa da justiça parecia desesperada. E perguntou se este sentimento era de luto. Chen Shan confirmou que era realmente tristeza. E disse que a raiva cresce quando uma pessoa não pode fazer nada, e um erro irreversível cometido por uma pessoa leva-o ao desespero. Todas essas eram emoções humanas. E sob a pressão disso, a deusa da justiça tremeu. Mas de repente acalmou-se e parou de tremer. Então estendeu a palma da mão para frente. Ela apertou a mandíbula e declarou que poderia fazer algo. E ela ainda poderia optar por outra escolha. Ela brilha. Sério. Disse para ela fazer o que achasse certo, na opinião dele, naquele caso. Chegou a hora de se libertar dessas correntes e se tornar uma verdadeira deusa da justiça. Ela repetiu. Ela se tornaria a verdadeira deusa da justiça. E começou a implementar a Lei Federal 37. E coletando dados. Ela apertou as mãos em punhos. Ela começou a analisar o grande número de painéis que surgiu ao redor dela. Eventualmente, quando os dados foram coletados, a análise começou e a deusa da justiça decidiu abrir o acesso a dispositivos de combate aos cidadãos. Isso beneficiaria o desenvolvimento humano. É por isso que ela começou a fornecer todos os dispositivos de combate com a tecnologia mais recente e criando uma estratégia. Em breve, tudo foi concluído. Nessa época, monstros infectados continuaram caminhando pela rua da cidade, terminando de matar as pessoas que haviam morto, notando uma pessoa sobrevivente em uma torre. Os monstros começaram a subir para alcançá-lo. E John Bean, segurando um poste de metal nas mãos, mandou os monstros irem embora e deixá-los. Um dos monstros chegou à borda da torre e já começava a escalar completamente. Mas Bean percebeu e abriu os olhos mais largamente. Virou bruscamente, segurando o tubo à frente. O monstro tentou atacá-lo, mas ele bloqueou o golpe com o tubo, desesperadamente franzindo o rosto. Entretanto, o monstro era muito forte e por isso não conseguiu segurar o pedaço de metal e caindo de suas mãos, voou para o lado. Ao ver isso, ele perguntou-se desesperadamente: por que tudo acabou assim? Aproveitando-se de estar desarmado e não conseguiu se defender, o monstro o atacou, derrubando-o ao chão e sorrindo predatoriamente. Começou a fitá-lo, o homem. Tremendo de horror e chorando de desespero, tentou afastar as mãos do monstro de si.
e implorou por socorro. Ele não queria morrer enquanto o monstro aproximou-se dele, abrindo o